Olá, eu sou Selma Vilas Boas, professora assistente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e hoje vamos dar início à sessão 3, aula 1 do módulo da saúde da mulher. Essa aula foi intitulada como Corpo da Mulher Gestante, uma visão social, política e biológica. Bom, nós temos que entender que a mulher grávida, ela sofre influência do seu meio social, da política vigente e da cultura onde ela vive, né? Então, no século XX, foi o século, né, em que houveram as mudanças sociopolíticas focadas na área da saúde da mulher. Então, assim, todas as ações políticas que foram elaboradas nesse século sempre tiveram como objetivo diminuir os índices de morbidade e mortalidade materna e neonatal. Então, a primeira ação política voltada com esse propósito foi iniciada na década de 40 com a institucionalização do parto. O que significa isso? As mulheres pararam de ter seus filhos no domicílio e começaram a ter seus filhos nos hospitais. Essa foi a primeira ação de saúde pública dirigida às mulheres, né, que foi a assistência ao parto. Mas essa ação, isoladamente, ela não teve um impacto positivo no âmbito da política, né, e da vida da mulher, porque elas continuaram morrendo do mesmo jeito, né? Bom, na década de 60, houve então a medicina preventiva, que foi a criação dos centros de saúde, onde nós tivemos o início da assistência pré-natal, pensando na mulher de uma forma preventiva, né? Então, o objetivo era, então, reduzir desta forma a mortalidade infantil, que na época era enorme, né? Mas todos os programas sempre foram voltados para a sua especificidade biológica nessa época, sempre pensando no seu papel de reprodutora. Na década de 80, foi elaborado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que é um PAINSM, né, que tem como objetivo, então, pensar de uma forma ampla no corpo da mulher, né? Então, ele contempla assistência pré-natal, parto e puerpério, mas também contempla outras situações, como a mulher no climatério, planejamento familiar, assistência nas doenças sexualmente transmissíveis, na prevenção de câncer de colo uterino e de mama. Entretanto, as ações ficaram restritas na fase reprodutora da mulher. Bom, em 2000, nós tivemos então a elaboração do Programa de Humanização de Parto e Nascimento, né? Bom, então tinha como objetivo assegurar a melhoria do acesso, da cobertura, da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério e ao RN, no direito e na perspectiva dos direitos da cidadania. Pensando em que o profissional de saúde, ele precisava estar um pouco mais humanizado para atender a essa população materna e infantil. Bom, dentro desse programa de humanização de parto e nascimento e visando a questão da mortalidade materna e neonatal, foi elaborado o SIS pré-natal, que é um software que foi desenvolvido pelo DataSUS e colocado à disposição de todos os municípios brasileiros, né? Que tem como propósito desenvolver ações de promoção, de prevenção, assistência gestante ao recém-nascido, do início do pré-natal até a primeira consulta de puerpério, né? Ele tem como um aspecto muito positivo, porque ele define, né, o elenco de procedimentos que os profissionais têm que ter para um pré-natal adequado e satisfatório. Então, em 2004, nós tivemos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, que tinha como objetivo contemplar segmentos da população feminina que antes não foram atingidos, então, pela ação governamental, que eram o quê? As mulheres negras, as presidiárias, as lésbicas, as indígenas e as portadoras de deficiência. E contribuir também na questão da redução da morbidade e da mortalidade feminina, especialmente por causas evitáveis. Bom, no mesmo ano foi elaborado também um Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Tem como princípios a melhoria da atenção obstétrica e neonatal e a ampla mobilização e participação de gestores e sociedade civil, entendendo que para a melhoria da assistência prestada precisa a participação dos gestores responsáveis pela saúde e da sociedade civil
também. Então, mas existem desafios. E os principais desafios quais são? É garantir à gestante um acompanhamento pré-natal de qualidade e garantir o seu atendimento no momento do parto. Nós temos aí as principais causas de mortalidade maternas no Brasil. Então, em primeiro lugar, a hipertensão arterial, em segundo, as hemorragias, em terceiro, a infecção puerperal e em quarto lugar, o aborto. E como é que estamos, o panorama, né? Como é que está o panorama da mortalidade materna na América Latina? Nós podemos afirmar que cerca de 28 mil mulheres morrem por ano na América Latina por consequências do parto, da gestação e do puerpério. Né? No Brasil, nós temos assim, 74 mulheres para cada 100 mil nascimentos, ou seja, a cada 74 mulheres morrem para cada 100 mil nascimentos. No Chile, nós temos 16, no México, 60, na Venezuela, 57 e na Argentina, 70. Ou seja, o Brasil se destaca no panorama da América Latina, em termos de mortes, infelizmente. Nós temos aqui a razão de mortalidade materna por causas específicas. Então, nós temos aqui a hipertensão, as hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, e aqui doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto e puerpério e causas obstétricas indiretas. Então, nós vemos aqui um panorama que acontece de 1990 a 2007, nós observamos que existe uma queda, um declínio aqui dessas taxas de mortalidade, né? Aqui nós tínhamos em 1990 40 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos morriam de hipertensão. Hoje nós temos uma média de mais ou menos 15 mulheres. As hemorragias, a mesma coisa, nós tínhamos em 1990 cerca de 25 mulheres, hoje em dia nós temos mais ou menos em torno de 12, 13 mulheres. A infecção puerperal nós tínhamos em torno de 12, hoje nós temos aqui abaixo de 10. Bom, no aborto nós tínhamos uma taxa acima de 20 mulheres. Hoje em dia nós temos aqui uma queda de mais ou menos 5 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. E as doenças do aparelho circulatório, nós tínhamos aqui em torno de 12 e temos hoje mais ou menos em torno de 5 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos, o que comprova que realmente houve uma melhoria da assistência prestada e uma queda nos índices de mortalidade materna. As mortes maternas no Brasil em 2011, nós percebemos aqui que já houve uma melhoria. No primeiro semestre de 2010, nós tivemos 870 mortes maternas. E no primeiro semestre de 2011, nós tivemos 705 mortes maternas no Brasil. Então, houve uma redução aqui de 19%. Bom, nós temos aqui um gráfico do estado do Rio de Janeiro, em que evidencia que precisamos melhorar e muito no nosso estado. Nós tínhamos aqui, em 1980, a cada 100 mil nascidos vivos, nós tínhamos 75 mulheres morrendo. Esse gráfico termina aqui em 2007 e nós temos mais ou menos, se não tiver um pouquinho mais, na mesma proporção. Isso aqui está girando em torno de 76, 77 mulheres mortas a cada 100 mil nascidos vivos. Bom, e as principais ações, né, do município do Rio de Janeiro para reduzir a mortalidade materna, né? Então nós temos aqui agora no município do Rio de Janeiro o projeto Cegonha Carioca, que tem tido um impacto positivo, ele está sendo implantado de forma gradativa, não são todas as áreas programáticas que possuem, mas assim a pretensão da prefeitura é ampliar esse projeto, né? E que tem também como objetivo reduzir a mortalidade materna e infantil e incentivar a realização do pré-natal. Esse projeto Cegonha Carioca aqui no Rio de Janeiro, como é que ele funciona? Ele funciona porque a mulher já sabe durante o pré-natal aonde é que ela vai ter o seu bebê e ela realizando as 6 consultas de pré-natal, ela recebe um enxoval da criança. Então isso é mais um incentivo para que a mulher permaneça dentro do sistema e a gente consiga reduzir dessa forma os índices de mortalidade materna e neonatal.
E os objetivos do desenvolvimento do milênio. Isso é uma meta que nós temos, né? O Brasil tem essa meta. Então, na cúpula do milênio em 2000, né, os países membros das Nações Unidas, e o Brasil faz parte, estipularam a meta de redução de 75% dos índices de mortalidade materna. Essa meta deverá ser cumprida até 2015. Então, assim, para atingir a meta, o estado do Rio de Janeiro teria que reduzir o número de mortes para 18 a cada 100 mil nascidos vivos. Nós sabemos que estamos melhores, mas achamos que é um pouco difícil conseguirmos chegar a essa meta. E, então, assim, na assistência pré-natal, propriamente dita, né, o que se propõe com relação a isso? Então, a gente entendendo que a gravidez é um processo fisiológico, né, acaba sendo um evento social, porque tem a participação do marido, da família e do meio social. Ela também se sente feliz porque está desenvolvendo o seu papel de reprodutora, então está cumprindo o seu papel social. É um momento especial realmente na vida da mulher. E a finalidade da assistência pré-natal qual é? Então, é prevenir, é promover a saúde e tratar os problemas que ocorrem durante o período gestacional, parto e após o parto, tendo o objetivo, né, de proporcionar à mulher e à sua família também condições de bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, a família está dentro do contexto da assistência pré-natal, ela não está mais do lado de fora, ela está dentro do contexto. Então, nós temos aí a importância da participação do companheiro nas consultas de pré-natal, né? É um momento que eles têm também de tirar suas dúvidas, de estreitar o relacionamento do casal, de retirar dúvidas também com relação aos cuidados do recém-nascido, ou seja, é um momento conjunto da assistência pré-natal. E o acolhimento é um momento especial, é um momento em que a mulher tem para retirar suas dúvidas, para poder conversar, o profissional pode ali explicar para ela os significados daquela gestação, é um momento que existe a inclusão também dos familiares, a partilha de experiências com outras mulheres e com o próprio profissional de saúde, é um momento em que o profissional pode ter uma escuta aberta e deve ter uma escuta aberta a essa mulher, chamar sempre essa gestante pelo nome é muito importante, e um momento de privacidade, não é um momento de porta aberta nem de atender essa mulher no meio do corredor, é um momento de privacidade, né? Então, assim, voltando aqui às consultas de pré-natal e falando das regiões brasileiras, nós podemos perceber aqui que a proporção de gestantes que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal, ela aumentou, né? Então ela passou de 44% para 56%. 71% nas mulheres brancas, 50% nas pretas, 16% nas indígenas, né? E a proporção de nascimentos com 7 ou mais consultas de pré-natal no Brasil e grandes regiões. Então nós temos aqui a região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e o Brasil no total. Nós temos aqui o vermelhinho, né, o mais escuro, 2000, né, e aqui nós temos em mostarda, na cor mostarda, 2007. Então nós temos aqui um aumento aqui na região norte, né, de 20% mais ou menos a 30%, na nordeste de 30% a 40%, na sudeste de 50% a praticamente 70%, né, houve um aumento, na região sul de 50% para 70%, na região centro-oeste de 50% para 60% e no Brasil como um todo nós temos aqui em torno de aproximadamente 40% a 55% de aumento nessas regiões. Se destaca aqui a região sudeste com aumento e a região sul também, né? Com relação ao aumento e a quantidade de consultas pré-natais. Deixa a desejar a região norte e nordeste. Metas que o Ministério da Saúde, então, alcançou, né? Nós temos, então, aqui, ó, multiplicado por 1 milhão de atendimentos. Nós tínhamos em 94 1 milhão, em 2009 nós temos 19 milhões e 500 de consultas de pré-natal. O que se questiona é o seguinte, é a qualidade dessa assistência. Com relação ao teste anti-HIV, né? Então, assim, sabemos que em menores de 5 anos, de todos os casos notificados de 84 a 2009, 94% eles foram contaminados por transmissão vertical, ou seja, a mãe passou para o filho.
Então, mais de 90% das gestantes atendidas pelo SUS realizaram pré-natal, mas somente 60% fazem o teste. Então, assim, quais são as causas, né? É a não oferta do exame pelo profissional de saúde, a recusa da gestante em realizá-lo ou problemas estruturais no laboratório, porque a gestante faz e não recebe o resultado a tempo. Isso acontece com muita frequência. E no tétano neonatal, né, nós podemos afirmar que no Brasil, no período de 2003 a 2008, ocorreram 66 casos de tétano neonatal, né, 26 casos na região norte, 30 na região nordeste, 5 no sudeste, 4 no sul e 2 no centro-oeste. Então, o número de casos passou de 16 em 2003 para 5 em 2007. Não deveríamos ter nenhum. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a meta equivale a alcançar uma taxa de incidência de menos um caso por 1.000 nascidos vivos, né, por distrito ou município internamente em cada país. Isso é uma meta da Organização Mundial de Saúde. Dados divulgados, então, né, nas pesquisas, pelo próprio Ministério da Saúde, então, que quase 90% das mulheres grávidas, elas realizam pelo menos 4 consultas de pré-natal pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? Em 2003 eram 8.600.000 e em 2009, 19.400.000. As melhorias se devem ao quê? À estratégia da saúde da família, né? Como proporcionando maior acesso ao pré-natal. Em relação aos partos, né, podemos afirmar que 76% dos partos realizados nas brasileiras foram na rede pública, ou seja, aconteceram na rede pública, os demais no sistema privado. No meio rural, de 19,8% para 3,5% nascimentos de bebês em domicílio. A assistência dos profissionais de saúde ao parto aumentou de 77,6% para 88,7%. E 98% dos partos no Brasil são realizados em hospitais. Desse total, 89% por médicos. O restante são por enfermeiros obstetras. Os estados e municípios, então, devem garantir a atenção pré-natal, né? Mas de que forma garantir essa atenção pré-natal, né? Então, pela captação precoce da gestante na primeira consulta, a realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal, desenvolvimento de atividades educativas pelas enfermeiras, estímulo ao parto fisiológico, garantir a essas mulheres a anamnese e o exame clínico obstétrico, garantir também os exames laboratoriais, a questão da imunização, a avaliação também do estado nutricional, prevenir câncer de colo uterino e de mamas e tratamento também das intercorrências na gravidez. Garantir atendimento às gestantes de alto risco, garantindo vínculo e acesso à unidade de referência no seu município. E aí, esse aqui é um recorte de jornal, né, onde realmente expressa a necessidade de mudança do profissional de saúde. E aí a gente fala um pouco da violência institucional. Então nós temos aqui, 25%, esse jornal aqui foi de 28 de fevereiro de 2011, aonde evidenciado que 25% das mulheres relatam maus tratos durante o parto. Então, frases ouvidas durante o parto. Se ficar gritando, vai fazer mal para o seu neném vai nascer surdo. Se gritar, eu paro o que estou fazendo, não vou te atender. Então, isso é uma das poucas frases que é ouvida por essas mulheres no momento do parto. Então, precisamos mudar a nossa atitude. Bom, e a conduta dos profissionais de saúde, né? Dos médicos e dos enfermeiros que atendem as consultas de pré-natal. Então, verificar peso, altura, sinais vitais, garantir, então, o exame físico obstétrico, solicitar exames laboratoriais, prescrever de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, nesse caso, os enfermeiros obstetras que atendem a assistência pré-natal e as mulheres de baixo risco obstétrico. Então, com relação à conduta, os enfermeiros também devem fazer o levantamento e busca dessas gestantes faltosas. Então, como se deve proceder num caso de gravidez positiva?
Então, o cadastro imediato no CIS pré-natal, agendamento da consulta de pré-natal, mais o preenchimento do cartão de gestante, solicitar então o calendário de vacinação dessas gestantes, solicitação pelo profissional que está fazendo atendimento dos exames de rotina e agendamento também para os grupos educativos. Nós temos que ter também, não podemos esquecer, do suporte laboratorial que o município e o estado tem que prover a essas mulheres e a esses municípios. Então, quais são os exames solicitados nessas consultas? Os exames, então, que são protocolados pelo próprio Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui a dosagem de hemoglobina, né? E que no resultado, se for maior ou igual a 11 gramas desse litro, comprova que ela não tem anemia, né? E a partir da 20ª semana, você faz a administração, né? E a prescrição de uma draga de sulfato ferroso ao dia e mais orientação nutricional. Abaixo de 11 gramas desse litro ou acima desse valor ou igual a 8 gramas desse litro, ela tem uma anemia leve ou moderada. E podemos então o quê? Solicitar o parasitológico, né? Tratar também com 3 dragas de sulfato ferroso ao dia, né? Uma meia hora antes do café da manhã, meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar, né? Mais a orientação nutricional e repetir esse exame em 30 e 60 dias. Abaixo de 8 gramas desse litro, referir ao pré-natal de alto risco. Quanto ao grupo sanguíneo e fator RH, se o RH da mulher for negativo e do parceiro positivo ou um RH desconhecido, solicita-se então o teste de Cumbres indireto. Se negativo, se esse exame der negativo, você repete a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana de gestação. Em caso de resultado positivo, referendar então ao pré-natal de alto risco. Sorologia para a sífilis, que é o VDRL. Nós temos, em caso de valores positivos, né, identificar o estágio da sífilis, se é primária, recente ou tardia. Sempre se trata o parceiro. Se o resultado for negativo, repete-se o exame no 3º trimestre, no momento do parto e em caso de abortamento também. A glicemia em jejum, nós temos os valores de 90 a 110 miligramas decilitro para valores normais, né? Solicita-se sempre na primeira consulta de pré-natal e na 28ª semana de gestação. Atentar também para antecedentes de fetos macrossômicos, abortamentos repetidos, morte perinatal inexplicadas, entre outros. Exame de urina, né? Que é o EAS, é a urina tipo 1. Então, se tiver rastros de proteinúria, repetir em 15 dias. Piúria ou bacteriúria, solicitar urinocultura com antibiograma. Hematúria associado à piúria, solicitar urocultura ou urinocultura. Nós temos aí o 6º, que é a urinocultura com antibiograma também, fazendo parte. O exame parasitológico de fezes, a realização da colpocitologia oncótica, a bacterioscopia de conteúdo vaginal, né, como exames que as mulheres devem fazer na assistência pré-natal. Temos também os testes sorológicos. Um deles é o teste anti-HIV, que é voluntário e acompanhado de aconselhamento pré e pós-testes. Nós devemos aqui reiterar que esse teste é facultativo, ela não é obrigada a realizar o teste de HIV e que o profissional tem a obrigação de informá-la que ela está realizando esse exame, né, e que ela tem que ser aconselhada com relação a isso. Aconselhamento por esse pré e pós-teste, né? Se o resultado vier positivo, ela pode iniciar a terapia antirretroviral na 14ª semana, mas teremos que encaminhá-la à unidade de referência do seu município. Em relação à vacinação, né, o objetivo então é a prevenção do tétano neonatal. Nós temos a vacina dupla ou a toxoide tetânico. Em gestantes não vacinadas, o esquema é a primeira dose logo que ela começar o pré-natal, segunda dose 30 a 60 dias após, terceira dose 30 a 60 dias após a segunda dose.
O reforço pode ser de 10 em 10 anos, antecipar esse reforço se ocorrer gravidez em menos de 5 anos. Exames complementares, então, nós temos aí as ultrassonografias obstétricas, né? A solicitação no primeiro trimestre é com o objetivo de fazer a avaliação gestacional e realizar a translucência nucal. Determina, então, o número de fetos, avalia a idade gestacional e investiga malformação ou cromossomopatias, né? É realizada sempre entre a 11ª e a 13ª semanas de gestação. A do segundo trimestre, o objetivo é avaliar a morfologia fetal, a localização da placenta, volume de líquido amniótico e crescimento fetal, né? A investigação de malformação fetal ou confirmação de anomalias detectadas também em ultrassom prévio, né? Realizar sempre entre a 22ª e a 24ª semana de gestação. Terceiro trimestre, avaliar crescimento fetal e volume de líquido amniótico. Realizar sempre entre a 34ª e 36ª semanas de gestação, né? E a ultrassom com Doppler, ela tem a sua especificidade, né? Estudos da circulação materno-placentárias e existência de algum fator de risco. Então, com casos o crescimento intrauterino retardado, no caso de doenças hipertensivas específicas da gestação, que são as DEGs, e nos casos também de diabetes. Bom, e o exame físico obstétrico, né? O que você deve ser visto pelo profissional de saúde? A anamnese, então, ela tem que constar a identificação, a idade, o estado civil, né, ou situação conjugal dessa mulher, ciclo menstrual, características desse ciclo, antecedentes ginecológicos e obstétricos, se ela tiver, a sua história conjugal, antecedentes clínicos e cirúrgicos, uso ou não de medicação, controlada ou não, antecedentes familiares e a sua história social também é importante para avaliar fator de risco obstétrico. Com relação ao exame físico obstétrico, então, nós temos que verificar peso, estatura, identificar sinais vitais, frequência cardíaca, temperatura axilar e pressão arterial dessa gestante, fazer inspeção de pele e mucosas, palpação de tireoide, exame de abdômen e exame de membros inferiores, tentando buscar varizes, edemas, qualquer normalidade que ela tenha nessa situação. O específico, que seria o gineco-obstétrico, seria com relação aos exames de mama, tentando ver alguma normalidade, retração, abaulamento, enfim, qualquer normalidade que ela tivesse nas mamas, que ela pudesse vir a ter, e aproveitar esse momento para avaliar as condições do mamilo, já pensando posteriormente no aleitamento materno. Então, a orientação de aleitamento começa nesse momento de pré-natal. Então, você já consegue ver a orientação, dependendo daquele tipo de mamilo, o que é que ela necessita, uso de sutiã adequado, exercícios adequados para aquele tipo de mamilo que ela tenha, né? Fazer sempre a mensuração da altura uterina, a ausculta de BCFs, né? Manobra de Leopold a partir da 28ª semana de gestação, toque vaginal só deve ser feito se necessário, avaliação sempre a cada consulta de edemas. Com relação às orientações no pré-natal, né? Você tem sempre que enfatizar essa mulher que ela precisa, ela não pode faltar às consultas de pré-natal, que ela deve estar sempre assídua, ela deve fazer todos os exames recomendados, né? Incentivar sempre ao aleitamento materno. Essa questão do aleitamento é muito importante, começa nas consultas de pré-natal. A atividade sexual também ela deve ser colocada como uma forma natural. Se a mulher não tem alto risco obstétrico, avisar e comunicar que a atividade sexual é um momento prazeroso, é um momento que aumenta a relação e a afetividade do casal, é importante, não tem contraindicação. Orientá-la também com relação à questão das vestimentas e uso de sapatos confortáveis. As vestimentas têm que ser folgadas, tranquilas, nada apertado, sapatos confortáveis, sapatos baixos, tênis e tudo, nada de sapato muito alto. Contraindicar, então, o fumo e o álcool a essas gestantes, como uma maneira de ter um parto saudável, um bebê saudável. Ter sempre a importância, né,
sempre reiterar a questão dos exercícios físicos e também de horários de repouso para essa mulher, dizer que ela precisa também, ela não pode ficar o tempo todo sedentária, ela precisa ter alguma atividade física, ela pode trabalhar, ela pode caminhar, ela pode exercer, desde que ela se proteja, use filtro solar, boné, enfim, todas as atividades. E o repouso também é essencial, né? E o uso também, além das vestimentas e sapatos confortáveis, a alimentação também é uma situação especial em que ela deve ser orientada com relação a isso e deve ser encaminhada sempre para um nutricionista, no sentido de se alimentar da melhor forma possível. E o grande desafio da atenção obstétrica e neonatal nos serviços de saúde é sempre o quê? A qualidade e a humanização da assistência. Então, o que a gente sempre frisa e deseja, e o objetivo dos profissionais de saúde é o quê? É sempre prezar a qualidade do serviço prestado a essa população e a humanização desses profissionais, né? É o acolhimento, é a escuta ativa, é tudo isso. É o grande desafio dessa qualidade. E garantir também os direitos da mulher nos serviços de saúde. Que o pai tenha direito a entrar nas consultas pré-natais, que o pai possa participar do momento do parto, que o pai esteja presente, né, em todos os momentos, porque afinal de contas é o momento da família. Então a gente precisa pensar na mulher e na família como um todo. Bom, as referências são os protocolos do Ministério da Saúde, um deles é o Manual de Pré-Natal e Puerpério, Atenção Qualificada e Humanizada, que é o Manual Técnico de 2006, e o Saúde Brasil 2009, uma análise da situação da Agenda Nacional e Internacional de Prioridades em Saúde. É o que nós recomendamos. Obrigada.